A vila de Mortágua, abraçada pelas serras do Caramulo e com a Albufeira da Aguiera a seus pés, é um espaço privilegiado para quem gosta da vida ao ar livre. Esta é uma zona onde os adeptos do BTT encontram muitos e variados trilhos para a prática desta modalidade. Foi este cenário que recebeu a segunda prova da Taça de Portugal de Maratona XCM Sport Zone 2014. Vamos então olhar para o mapa desta prova da taça, um traçado com um desnível acumulado de 2.600 metros para uma distância total de 89 km para percorrer pela maratona masculina, enquanto o setor feminino tinha pela frente um total de 76 km. Isto num dia marcado pelo sol e com uma excelente temperatura para a prática do BTT. A Maratona de Mortágua estreava-se assim na Taça de Portugal XCM Sport Zone, o que aumentava a expectativa em torno da luta pela vitória. Um bom ambiente antes da prova, nota dominante destas provas da Maratona da Taça de Portugal. Esta de Mortágua contava com mais de meio milhar de participantes que estavam dispostos a enfrentar a dureza do percurso. Ora, no setor feminino, Tânia Neves, da Galite Ciclismo Teca Blackjack, depois da vitória na Maratona do Centro, surgia em Mortágua disposta a repetir a vitória da prova de abertura da taça, apesar de pela frente ter um percurso pouco favorável às suas características. Eu não conheço o percurso, não tive possibilidades de fazê-lo, não conheço mesmo, mas pelo gráfico não me favorece muito porque é muito rolante. Pode ser que na parte final, onde a parte de dureza é mais acentuada, pode ser que sim, que ataque mais nessa final. Já no setor masculino, com a ausência de Tiago Ferreira, vencedor da prova de abertura da taça, Ruben Almeida, que foi segundo na Maratona do Centro, era apontado como o principal candidato a vencer esta prova de Mortágua, até porque praticamente jogava em casa. A prova vai ser bastante dura porque a extensão é grande, tal e qual como a última da taça. No entanto, a dureza vai ser ditada pelo ritmo imposto pelos atletas. Acaba por ser sempre assim. Acho que é um percurso bastante agradável, do pouco que eu conheço. É perto da minha terra natal, portanto também dá um gosto totalmente diferente e acho que vai correr tudo 5 estrelas. Suspeitando da dureza do percurso, Vanessa Fernandes, da Associação 20 km de Almeirim, era outra das candidatas ao pódio depois do excelente momento de forma que revelou na prova de abertura da Taça de Portugal Sport Zone. Eu penso que esta prova vai ser um pouco dura, dada a altimetria que nos foi apresentada, mas está a um bom tempo, espero que o terreno esteja seco, portanto espero que seja uma boa prova. Aposta então para o início da 7ª Maratona de Mortágua, a primeira a contar para a Taça de Portugal XCM. Ora, um dia marcado então claramente pelo bom tempo, com o sol a deixar antever uma prova com bastantes lutas num terreno duro e propício a um andamento mais rápido. A boa disposição entre os participantes antes do início desta prova de Mortágua e finalmente a largada dos 700 participantes nesta edição 2014 da Maratona de Mortágua. Os primeiros quilómetros a serem então realizados no interior desta vila da Zona Centro, de forma a alongar o extenso pelotão que marcou presença nesta maratona. Imagens sempre espetaculares do início desta maratona, com um elevado número de participantes a revelar que o BTT é cada vez mais uma modalidade para todas as idades. Ora, na cabeça do pelotão, os mais rápidos a imporem um ritmo mais forte para partirem este extenso pelotão. Entrada para a terra batida, 5 ciclistas surgiam já com uma ligeira vantagem. Ruben Almeida, da Pedal Sempre Move Notícias Solistil, aparecia nesta fase na liderança da prova, seguido de perto por Bruno Almeida, da Galitos Teca Blackjack, Marco Souza, do Rodinhas Santos Silva e também João Pereira, da Pedal Sempre Move Notícias Solistil e David Marques, do Grupo Desportivo Volta da Pedra. Ainda neste grupo surgia também o ex-campeão nacional de downhill, Renato Flórido, do BTDC, bem como os seus companheiros de equipa José Militão e David Machado. Um grupo ainda muito extenso na frente da prova, numa altura em que o terreno começava a empinar e queria fazer a primeira separação de valores. Nuno Inácio, campeão nacional de Masters 30 da Sony Turismo Bike World, surgia aqui mais atrasado em relação ao grupo da liderança.
Estava então lançada a luta pela vitória nesta segunda prova da Taça de Portugal de Maratona Sport Zone na vertente masculina. Já na corrida feminina, Mary Smeyer, da Saertex Portugal EDAITEC, assumia a liderança da prova num traçado bem ao gosto da estoniana. Atrás de Mary Smeyer e aproveitando para rolar num grupo mais atrasado, surgia a vencedora da Taça de Portugal em 2013, Tânia Neves. Mostrava-se disposta a não deixar fugir a líder, mas estava a ser complicado encurtar a distância para a estoniana. Na terceira posição nesta fase da corrida surgia a ribatejana Vanessa Fernandes, a jovem ciclista da Associação 20 km de Almeirim. Voltava a entrar bem na prova e vinha na frente da campeã nacional de maratonas a algarvia Celina Carpinteiro, do BTTL-BPI, que continua a mostrar um ritmo elevado neste ano de estreia da Taça de Portugal de Maratonas. A ciclista algarvia ganhou rapidamente uma vantagem sobre as suas mais diretas adversárias, mantendo uma pedalada firme e a denotar grande à vontade perante a dureza do percurso. Um percurso que provocou alguns problemas mecânicos nesta fase da prova. Esta é Juliana Lopes, do BTT Ceia. Era a segunda melhor das veteranas nesta fase da corrida e procurava encurtar a distância para Elisete Souza, que seguia na sua frente. Voltamos agora a olhar para a frente da corrida masculina, onde o andamento imposto começou a criar maiores dificuldades. Na liderança seguia agora Bruno Almeida, da Galitos, que liderava um grupo de 4 ciclistas que assumiram isolados o comando da prova. Mais atrasados na perseguição aos líderes vinha um grupo mais numeroso, com Renato Flórido, do BTT Ceia, a assumir as despesas da perseguição. Atrás deste grupo vinha então Hernani Silva, do BTTL-BPI, que tentava recular ao grupo perseguidor, eles que tinham fugido deste grupo mais atrasado e com mais elementos, e que era comandado por Fábio Ferreira e André Filipe, do Atlantic Service Club Shelby. A prova seguia assim a bom ritmo nesta fase. No setor feminino, Mary Smeyer continuava a fazer uma corrida isolada. Atrás dela, Tânia Neves, tudo fazia para encurtar a distância para a jovem da Saertex Portugal EDAITEC, mantendo-se a bom ritmo. Contudo, na perseguição à jovem da Galitos Teca Blackjack, estava Celina Carpinteiro, que nesta fase da prova estava mais perto de Tânia Neves, mas mais longe de Flávia Lopes e também de Mónica Santos, da Saertex Portugal EDAITEC, elas que ocupavam agora a 4ª e 5ª posição, beneficiando do abandono de Vanessa Fernandes. Estamos de novo com a frente da corrida masculina, onde Ruben Almeida começava a assumir o comando da prova, na tentativa de testar a condição física dos seus adversários. O quarteto mantinha-se junto, mas percebia-se que a qualquer momento alguém iria fugir. Mais atrás era o BTT Ceia, que fazia as despesas na perseguição ao grupo da frente. Renato Flórido, José Militão e David Machado continuavam empenhados em chegar aos da frente e impunham por isso o ritmo desta perseguição. Os grupos mais atrasados sucediam-se, deixando abertas outras lutas pela classificação nesta maratona de Mortágua, a segunda da Taça de Portugal Sport Zone. Aqui alguns dos ciclistas do BTTL-BPI, eles que comandavam este grupo, com destaque para Andrew Henriques, ele que tentava colar este grupo aos que seguiu na sua frente. Um bom trabalho deste ciclista da equipa algarvia. Na corrida feminina, nada de novo na frente da prova. Mary Smeyer estava a ser esmagadora, mantinha-se na liderança da corrida a bom ritmo, deixando antever que só uma queda ou um problema mecânico iria afastar a estoniana da vitória. Na segunda posição, Tânia Neves, a jovem da Galitos Teca Blackjack, começava já a ficar longe da liderança e tinha agora de se haver com Celina Carpinteiro, que estava com 2 minutos de atraso nesta fase da prova para a campeã da Taça de 2013.
Voltamos à frente da corrida na altura em que Ruben Almeida e Marco Sousa, tal como se previa, fugiram aos seus outros dois companheiros de fuga e isolavam-se na frente da prova. Era um dos momentos desta maratona de Mortágua. Aqui uma habilidade de Ruben Almeida, reveladora do à vontade do ciclista da Pedal Sempre Move Notícias Solistil nesta fase da prova. A tentar não deixar fugir os dois da frente, Bruno Almeida, da Galitos Ciclismo Teca Blackjack, ele que deixou para trás João Pereira, do grupo desportivo Volta da Pedra, que não resistiu ao forte andamento imposto pelos homens que seguiam na sua frente. Vai, Bruno! Aqui está João Pereira, o ciclista do grupo desportivo Volta da Pedra, a dar bem conta do recado neste início de temporada. Aqui em Mortágua andou durante muito tempo com o grupo da frente. Contudo, o ritmo imposto pelo quarteto que andou na frente da prova com João Pereira acabou por levar a um forte desgaste do ciclista do grupo desportivo da Volta da Pedra, que aqui mostra-se já pouco capaz para colar aos três que seguiam na sua frente. Com um andamento também forte e a encurtar a distância para os homens que seguiam mais à frente, vinha então o grupo liderado pelos homens do BTT Ceia e onde Nuno Inácio, da Sony Turismo Bike World, se mantinha aproveitando o ritmo dos homens do Ceia. A pagar o preço do ritmo elevado desta perseguição aos da frente estava Cesário Filipe, do Rodinhas Santos Silva, que acabou por abdicar do andamento em que seguia o grupo perseguidor. Também João Moreira, da Pedal Sempre Move Notícias Solistil, estava agora mais atrasado, seguia na perseguição ao grupo, estava um pouco mais à frente. João Moreira, que se apresentava em Mortágua melhor do que na batalha, na primeira prova da Taça de Portugal, a Sport Zone de maratonas, ele que já rodou aqui bastante rápido e que esteve mesmo no grupo que andou na frente da corrida. E este é um dos grupos mais atrasados, que trazia aqui muita gente que anda normalmente na luta pelos lugares da frente, a começar em Hernani Silva, do BTT Olé BPI, atrás dele o bem disposto Alexandre Guilhoto, do BTT Gradunha Fundão 305 à Descoberta, passando também por Bruno Rosa, do Lolé, ou José Rodrigues, do Sony Turismo Bike World, e fechando em Fábio Ferreira, do Atlantic Serve Clube Shelby. A Maratona de Mortágua aproximava-se assim do seu final e no setor feminino olhamos para o segundo lugar da categoria de veteranas, onde Juliana Lopes, do BTT Ceia, mantinha a segunda posição. Agora que não. E ao fundo à direita. À sua frente e revelando-se como uma das mais sérias candidatas à vitória nesta Taça de Portugal, Elisete Sousa, do BTT Olé BPI, voltou a dominar mais uma prova, mostrando-se a bom nível neste início de temporada. O pódio final da categoria de veteranas com Raquel Marques, da ASC Fox Team, a fechar o top 3. E esta é Mónica Santos, da Saertex Portugal EDAITEC, ela que voltou a estar em bom plano, terminando na quarta posição, depois de ter lutado durante grande parte do tempo com Flávio Lopes pela terceira posição. A jovem do Vasconha BTT Vozela voltou a surpreender e arrecadou um excelente terceiro lugar, a que soma agora a segunda posição alcançada na Maratona do Centro. Um excelente início de temporada para Flávia Lopes. Entramos no pódio feminino com Celina Carpinteiro, a campeã nacional de maratona, esteve em bom plano aqui em Mortágua, não conseguindo contudo chegar às duas da frente que se mostraram bastante fortes. Contudo, a Algarvia aproveitou para somar o seu primeiro pódio nesta Taça de Portugal, deixando a indicação que tem de contar com ela para o resto da temporada. No segundo lugar terminou Tânia Neves, a jovem do Galitos Teca Blackjack, cedo percebeu que seria difícil chegar à liderança da prova num traçado que lhe era pouco favorável e assim optou por garantir a segunda posição, o suficiente para continuar na liderança da classificação geral feminina. Aqui o momento em que Tânia Neves conclui a sua prova em Mortágua. A grande
vencedora desta maratona foi mesmo Maryse Meyer, que se revelou muito mais forte do que a concorrência, ela que este ano vai apostar mais no XCO em detrimento das maratonas. O percurso era muito rápido, mas eu gostei. Single tracks eram bem. Eu não faço muitas maratonas, só essa é Santarém, pois XCO, mais de XCO. O pódio final do setor feminino com Maryse Meyer, Tânia Neves e Celina Carpinteiro. A classificação absoluta do setor feminino ficou assim ordenada. Flávia Lopes no 4º lugar, Mónica Santos na 5ª posição e Elisete Souza a fechar o top 6. Olhamos agora para a ponta final da prova dos paraciclistas, onde Ricardo Gomes da Sony Turismo Bike World dominou por completo. A minha prova correu bem, apesar de ter um furo. O time da turma da meta. O pódio final da categoria de paraciclistas com o Ricardo Gomes no lugar mais alto do pódio, seguido então por Fábio Luís da Anipura Oxy Nutrition Blackjack e também de Ivo Pereira do Rodinhas Santos Silva. Espreitamos agora as categorias de veteranos, onde em Master 50, Carlos Lima, da EDV Web Vin Cycles, foi o mais forte, contribuindo para animar uma categoria em que o equilíbrio é a tónica dominante, já que os 3 primeiros na geral, Carlos Lima, João Marcos do BTT Ceia e também António Apolo, do clube de BTT Conceição de Faro, estão empatados no topo da classificação. Correu muito bem, o percurso estava muito bem marcado, a prova era dura, o calor também fez um bocadinho a diferença, mas a prova estava espetacular mesmo. A nível de marcações, os trilhos, estava tudo muito bem organizado. O pódio final da categoria de Master 50 e também a tabela de classificação final com João Abrantes, António Silva e José Costa a fecharem o top 6. Referência ainda para os Master 60, onde Carlos Correia do BTT Lelé BPI mantém o domínio. Em Masters 40, o domínio continua a ser de José Rosa, do Ser e Parecer Bike Team, que somou a 2ª vitória consecutiva, apesar da dureza do percurso. O calor, a parte final, a partir da terceira ZA, era extremamente duro. Tive que gerir bem o esforço até lá chegar, para depois fazer aquela parte mais ou menos à vontade. E depois é assim, sempre com a ajuda de um colega de equipa, as coisas tornam-se mais fáceis e foi quanto bastou para chegar e conseguir vencer mais ou menos. A classificação final do top 6 de Master 40 ficou completa com Fernando Gouveia, João Gomes e João Teixeira. Olhamos agora para a frente da corrida masculina, onde a luta pela 2ª posição foi travada entre Renato Flórido, Bruno Almeida e Nuno Inácio, eles que entraram nos últimos 10 km de prova juntos, acabando o ciclista da Sony Turismo Bike World por bater os seus adversários em cima da linha de meta. Esta prova não começou da melhor maneira, eu na quinta-feira apanhei uma constipação e hoje refletiu-se um pouco da minha prestação. Foi uma corrida sofrida, que sofri desde o início até ao fim e depois no fim acabou por sorrir com o 2º lugar à geral e o primeiro no escalão. Aqui a tabela da classificação final de Master 30, com Nuno Inácio no lugar mais alto, seguido por Renato Flórido do BTT Ceia e Marco Souza do Rodinhas Santos Silva. E este é Ruben Almeida, que voltou a mostrar que está a passar por um bom momento de forma. O ciclista da Pedal Sempre Move Notícias Solid Steel aproveitou a passagem do quilómetro 60 para ganhar uma ligeira vantagem, que acabou por aumentar até ao final da prova, terminando com mais de 5 minutos de vantagem sobre o 2º classificado. Correu um bocadinho melhor do que estava à espera, não estava a contar de fazer tão bom tempo, também aliado a um bocadinho de sorte, correu tudo bem, não tive azar nenhum, correu bastante bem. E com a ausência do Tiago, acaba por ser um pouco diferente, mas já dá uma margem totalmente diferente em termos de Taça de Portugal. A ver se corre bem conciliando com as provas de cross, vamos ver. O pódio final da Maratona de Mortágua com Ruben Almeida, Nuno Inácio e Renato Flórido. A classificação dos 6 primeiros ficou completa com Bruno Almeida, Marco Souza e José Militão. Para a organização, a prova de Mortágua ter feito este ano parte da Taça de Portugal de Maratonas é um justo prémio para o trabalho desenvolvido nos últimos 7 anos. Foi bastante positivo este balanço, porque ao fim de 7 anos tivemos a oportunidade de ser escolhidos pela Federação Portuguesa de Ciclismo e ter o privilégio de organizar uma das provas da Taça de Portugal. E empenhamos ao máximo para conseguir
um evento de alto nível e penso que foi o que aconteceu. Tivemos um pelotão de cerca de 700 participantes, dividido entre a competição e o BTT de lazer, e penso que toda a gente sai daqui satisfeito e penso que é um evento para repetir. Para 2015 esperamos ter os apoios e a confiança da Federação e do município de Mortágua. Satisfeito com o sucesso desta maratona de Mortágua, estava o presidente da autarquia local que reforçou as condições do concelho para a prática do BTT. Amando nós, da maneira como amamos o ciclismo e com a ligação que temos desde há longos anos a esta data, eu diria praticamente desde que começou o BTT e as maratonas, nós estivemos sempre ligados a elas. Portanto, acarinhamos sempre estes projetos e vamos naturalmente acompanhá-los. E não é por acaso que ao longo do ano, no Concelho de Mortágua, há dezenas de maratonas, pequenas, claro, não com a dimensão desta, mas vai-se, ao longo das associações e ao longo do ano, vai-se fazendo provas destas e, claro, cada vez com melhor qualidade e com maior quantidade de elementos. A próxima prova da Taça de Portugal de Maratona Sport Zone é a alentejana Maratona de Estremoz, outra estreia nesta Taça de Portugal que terá lugar a 4 de maio. Até lá!